Seja bem-vindo ao módulo 1, em que nós vamos, de fato, começar a colocar a mão na massa, iniciando pela ideia de escolher o concurso certo, para que você não perca tempo estudando para concursos que não vão fazer sentido dentro do seu projeto de aprovação. Mas eu quero já deixar aqui uma informação ou um aviso muito importante, que é o seguinte: se você já escolheu o seu nicho de concurso, se você já tem clareza absoluta sobre isso e diz, Eliezer, não há nenhuma chance de eu mudar o meu referencial em relação a concursos públicos, você pode pular essa aula. Essa aula é destinada às pessoas que ainda não têm clareza absoluta sobre qual concurso vão fazer. Se você já tem essa clareza, não se preocupe, você pode saltar essa aula e ir para o próximo módulo. Mas, se não é o seu caso, fique aqui comigo, porque com certeza essa aula vai fazer muita diferença na sua vida. Nesse contexto, nós temos aqui duas figuras, a do atirador de elite e a do Rambo. E essas duas figuras ilustram dois grupos de concurseiro. À esquerda são os concurseiros que são aprovados, e à direita são aquelas pessoas que se inscrevem em dezenas de concursos, gastam uma fortuna com matrículas, com cursinhos, com inscrições e nunca passam. O concurseiro que é o atirador de elite, o sniper, é aquele que sabe exatamente qual é o alvo que ele precisa alcançar e ele então se prepara de forma estratégica, de forma calculada, com técnica, com habilidade para atingir aquele alvo. E atinge. Ele não dá todos os tiros que ele pode dar, porque ele sempre busca dar o tiro certo. Aquele tiro que vai produzir o resultado. Já a figura do Rambo, eu não sei se você conhece, os filmes do Rambo eram sempre muito famosos pelo exagero, né? O Rambo ia com a metralhadora para dentro de uma mata e ele conseguia executar 500 homens e ele saía atirando para todo lado, uma coisa totalmente descompassada. Era interessante de se ver, mas na realidade todo mundo sabe que aquilo nunca seria possível. E é verdade, o Rambo só existe na TV. O concurseiro que acha que se ele sair por aí estudando para todo concurso, sai um edital, ele vai lá, se inscreve, faz um outro edital, ele também se inscreve, depois em um terceiro ele se inscreve, e ele está sempre estudando para algum edital, editais que não tem nada a ver entre si, matérias totalmente distintas, carreiras totalmente distintas. Aí o que acontece? O concurseiro Rambo, ele acha que por ele estar sempre se estudando para um concurso, sempre com alguma, entre aspas, oportunidade em vista, ele vai conseguir estudar e vai conseguir passar. E a grande verdade é que ele fica só na tentativa, quando não muito ele acaba morrendo na praia e desiste porque ninguém consegue ficar tanto tempo errando. E o fato é, você precisa ser o atirador de elite. E basicamente, para você entrar nessa análise comigo, eu preciso que você entenda que quando a gente fala de escolher concurso público, existem dois tipos de concurso. O concurso que eu chamo trampolim e o concurso que é o concurso aposentadoria. O que acontece? Bem provavelmente você tenha em mente um concurso que é aquele concurso dos sonhos, né? Professor, olha, eu quero ser policial civil. Professor, eu quero ser magistrado, eu quero ser servidor de um tribunal. Professor, eu quero ser auditor da Receita. Enfim, eu não sei qual é o seu sonho. Esse é o concurso aposentadoria. O sonho é aquele concurso que você disser assim, professor, se eu passar nesse concurso, eu paro de estudar e vou trabalhar até me aposentar, porque esse é o meu pódio, é o topo do pódio para mim. Só que acontece muitas vezes que quando você coloca um concurso dos sonhos, normalmente esse é um concurso de elite, um concurso mais difícil, um concurso que vai te exigir mais tempo de preparação e muitas vezes você não quer aguardar todo esse tempo só estudando para então se tornar um servidor público. Você estabelece concursos trampolins, que é mais ou menos assim. Olha, professor, o meu grande objetivo, eu quero ser juiz de direito, é o seu concurso aposentadoria. Agora você concorda que se você começar hoje, saindo do zero, vamos imaginar que você é bacharel em direito. Saindo do zero, você vai demorar pelo menos 3 anos para ter lá a prática jurídica mínima, que é um dos requisitos do concurso. E depois dessa prática jurídica, você vai precisar de mais alguns anos, porque o concurso para
Magistratura é um concurso que todo mundo sabe que é um concurso difícil. Aí você diga, professor, existe uma forma de eu já conseguir entrar no serviço público, mesmo que seja num cargo de menor escalão, vamos dizer assim, para eu continuar estudando até chegar no juiz? Sim. Por exemplo, eu tenho um amigo que é juiz de direito aqui no DF, ele começou a faculdade de Direito, aí começou a estudar para concurso de nível médio de tribunal, passou para técnico do STJ, continuou estudando, aí quando ele se tornou bacharel em Direito, ele passou para analista processual do Ministério Público. Depois de ter passado para analista processual, ele ficou lá algum tempo, aí passou para advogado da União, se tornou advogado da União, passou um tempo como advogado da União, se tornou promotor de justiça aqui no DF, até que ele atingiu o grande sonho da vida dele, que era ser juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Veja, essa foi uma caminhada de quase 10 anos estudando, mas ele não ficou 10 anos só estudando para só então passar no concurso. Não, logo ali no começo da jornada, nos primeiros anos, ele já emplacou uma aprovação como técnico do TJ e ao longo dos 10 anos que ele estudou para concurso, ele já era servidor e já tinha uma excelente remuneração. Eu estou te dando um exemplo que não necessariamente é o seu. Pode ser que o seu, você tenha um concurso aposentadoria, que é um concurso menos difícil e que com muito menos tempo já te gera essa satisfação. Mas o que eu quero colocar para você nesse momento é que você pode ter um concurso dos sonhos, mas se você perceber que esse concurso é um concurso que é muito difícil, que vai te demandar muito tempo, e não quiser esperar passar nesse concurso para ser um servidor público, você pode escolher um concurso trampolim, que vai te dar uma possibilidade de já se tornar servidor, tomar posse e continuar estudando até passar no concurso dos seus sonhos. E aí, nesse contexto, nós temos algumas carreiras que precisam ser analisadas. A primeira é a carreira jurídica, que é a carreira privativa dos bacharéis em direito. Quando eu falo de carreira jurídica, eu estou falando de concursos para juiz de direito, juiz federal, promotor de justiça, procurador da República. Eu falo concurso para a advocacia da União, procurador de Estado, defensoria pública e até mesmo concursos de analista judiciário da área judiciária nos tribunais, que envolve também o cargo de oficial de justiça. Todos são concursos da área jurídica, privativos de bacharel em direito. Além disso, nós temos os concursos da carreira fiscal, são os fiscais de tributos, o auditor fiscal da Receita Federal, o auditor tributário aqui da Secretaria de Fazenda do DF, o fiscal de tributos do município tal. O sujeito vai trabalhar no fisco, seja o fisco na área federal, estadual, distrital ou municipal. Temos a carreira de controle, as pessoas que querem passar para serem auditores de controle externo, por exemplo, no Tribunal de Contas da União, nos Tribunais de Contas dos Estados, ou até mesmo os auditores de controle interno, né? Aqui no DF nós temos uma carreira muito interessante, que é auditor de controle interno, que faz parte da Secretaria de Planejamento. Então essa é a carreira de controle. Via de regra, concursos da carreira fiscal e de controle são concursos muito concorridos, concursos com matérias extensas, 20, 25 matérias, e são concursos que demandam aí toda uma carga de estudos. Concursos para a carreira policial, nós temos lá desde o cargo de delegado, que é privativo de bacharel em direito, quanto o cargo de agente de polícia. Aí você tem lá polícia militar, você tem corpo de bombeiros militar, aí você tem agente de polícia civil, agente de polícia federal, tudo isso compondo a carreira policial. Temos a carreira militar, que é para as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. A carreira bancária, para os bancos públicos que hoje, basicamente, nós temos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E nós temos também as carreiras especializadas, que são aquelas pessoas, por exemplo, professor, eu estou fazendo concurso para médico cardiologista, então ele faz concursos em órgãos diversos, mas sempre médico cardiologista. Professor, eu quero fazer concurso para engenheiro civil, aí concursos quando os órgãos contratam lá engenheiros civis. Concurso para arquivista, biblioteconomista, para contador, enfim, são carreiras especializadas, aquelas que exigem lá uma formação específica, que não em direito, que no caso aí cai nas carreiras jurídicas. Viu aí? Nós temos 7 carreiras, mas a que mais atrai candidatos e que provavelmente, possivelmente é a sua, é a carreira administrativa. O que é a carreira administrativa? É aquela carreira de concursos de nível médio,
ou de nível superior que não exigem nenhuma formação específica. Então eu estou falando nos tribunais de técnico judiciário da área administrativa ou de analista judiciário área administrativa. No Ministério Público eu estou falando de técnico do Ministério Público, técnico em administração, analista administrativo. Nós temos essas carreiras de agente administrativo no Poder Executivo, de analista administrativo no Poder Executivo. A carreira administrativa eu destaquei em vermelho porque ela é, de longe, a carreira que mais oferece vagas. Por quê? Porque a maioria das oportunidades no serviço público é para carreira administrativa, ou seja, é os que a gente chama, são os servidores genéricos, eles podem ser lotados em qualquer lugar daquela repartição pública, certo? Então essa é uma carreira muito interessante. E no próprio Legislativo você tem lá na Câmara dos Deputados o cargo de técnico legislativo, atribuição assistente administrativo, você tem lá o analista legislativo, a área de processo legislativo e tem também na área administrativa, enfim, você tem muitos cargos aqui, é onde de fato ocorre a maioria dos concursos públicos. E aí nesse momento eu quero te pedir, eu quero na verdade não te pedir, eu quero te recomendar que você defina agora qual é a carreira que você quer escolher. Professor, eu quero fazer concursos para tribunal de nível médio. Perfeito, carreira administrativa. Mas lembre-se, você não fica restrito aos tribunais. Às vezes sai um concurso para agente administrativo da Polícia Federal e as matérias são exatamente as mesmas do concurso que você está estudando para judiciário, para tribunais. Ah, professor, eu quero carreira policial. Então, ok, carreira policial. Professor, não, minha carreira é a jurídica. O que eu quero é que neste momento você escolha uma dessas carreiras. Por quê? Porque é bem simples. Uma vez que você escolhe a carreira, seu próximo passo é, você vai, hoje, nós temos duas bancas no Brasil que são as maiores bancas, CESP e FCC. Então você vai pegar lá no site da FCC e também no site do CESP, os 3 últimos concursos realizados para a sua carreira. Então, vamos imaginar que você pegou lá, carreira policial. Entra no site do CESP, vê lá, quais foram os 3 últimos concursos que o CESP elaborou para a carreira policial. Entra também no site da FCC. Quais são os 3 últimos concursos que a FCC realizou para a carreira policial? Você vai baixar esses 6 editais e você vai estudar esses editais. Óbvio que quando você estuda um edital, você percebe que os outros são bem parecidos, mas eu quero que você estude os 3 editais. Aí é uma tarefa que eu digo que é meio cansativa, mas é necessária. Dá uma olhada lá, em todo edital. Quais são as atribuições do cargo, a remuneração, os requisitos para ingresso, as etapas lá do concurso, primeira, segunda, terceira, quarta fase. Veja os critérios de eliminação, as matérias que são cobradas, enfim. A partir deste momento, a sua tarefa é estudar a carreira que você acaba de escolher. Eu sei que é muito difícil, num curso como esse, eu trabalhar todas as hipóteses. Por isso que eu estou dando aqui orientações que são, digamos, orientações mais genéricas, porque cada um vai ter uma história, cada um vai ter um rumo definido. Então, nesse momento, eu quero te convidar a estudar esses editais e só então, quando fizer isso, você vem para a próxima aula e eu te aguardo lá. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.